Existem muitas maneiras para você se tornar uma pessoa rica, seja abrindo um negócio, investindo no setor imobiliário, comprando ações, enfim, existem N formas e você deve conhecer muitas outras ainda. Veja, mas para todos os veículos de investimento, existe um prazo para você conseguir fazer com que o dinheiro efetivamente fique líquido na sua mão. E no caso, nesse específico, de você ter liquidez que a gente fala, o mercado de ações, ele realmente é muito interessante, principalmente quando a gente considera a ideia de longo prazo. Isso porque a melhor coisa sobre o mercado de ações é que você não precisa ter o intelecto de um investidor como Peter Lynch, Ray Dalio, Warren Buffett para você alcançar a liberdade financeira que você quer. Você só precisa comprar negócios revolucionários e mantê-los por longos períodos. Isso então seria a chave que pode permitir que o investidor médio se torne um milionário. E isso não é caso de exceção. Eu digo que isso realmente acontece muitas vezes. É fácil você analisar isso tomando por base o crescimento de muitas ações que qualquer um teria tido acesso para poder comprar. É só você simplesmente ter o ato de comprar essas ações. Então olha só para trazer uma referência histórica e matemática, se a gente olhar desde 1980, as 500 maiores empresas americanas, elas entregaram juntas um retorno total anual, médio, superior a 10%, por exemplo. E só considerando esse número isoladamente, já seria bem interessante esse retorno sobre os investimentos. Mas agora olhe em que cenário isso aconteceu. Por exemplo, 1987, a segunda-feira negra. Olha só, 2000, o crash das empresas conhecidas como .com, empresas da internet. 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Ataque terrorista às Torres Gêmeas. E em 2008, crise do mercado imobiliário. E em 2020, pandemia. Olha só o conjunto de situações, de momentos, de problemas que aconteceram e mesmo assim a economia continuou crescendo e entregando bons retornos. Então você consegue ver que mesmo com tudo isso, o mercado de ações americano continuou se recuperando, subindo e enriquecendo quem teve visão de futuro e paciência diante do desespero e, claro, das especulações dos mercados ao redor do mundo. Você pode ver que não é uma questão de formação econômica ou contatos extremos no mercado financeiro que de repente são o único caminho para você lucrar nas bolsas americanas. É apenas olhar as ideias que já estão ao seu redor para você aproveitar e enriquecer. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer 3 ideias que podem transformar seu futuro financeiro se você estiver atento ao que eu vou te falar e mais, eu vou te mostrar. Olá, meu nome é Eduardo, nesse canal aqui eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e, claro, lucrar em dólar. Então, se esse é um tema que te interessa, já então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha, o que eu vou te falar aqui são alguns exemplos de ações que podem transformar sua vida financeira, mas nenhuma delas é necessariamente uma indicação de compra, porque o que é importante realmente é você também fazer suas próprias pesquisas sem seguir somente a minha opinião ou de qualquer outra pessoa. Então veja só, que para você ser milionário, você precisa de 2 requisitos somente. Só 2, olha como é fácil. E nenhum deles é dinheiro, pelo menos ainda. O primeiro é pensar e o segundo é executar. Isso mesmo. E tanto um quanto o outro não requerem um esforço do tipo que te qualifica para o Prêmio Nobel de Economia, por exemplo. Mas o simples ato de querer algo e correr atrás até conquistar. O que provavelmente você já fez em outras situações da sua vida e eu te digo, eu tenho certeza que você faz todos os dias na tua profissão, inclusive, na tua vida. Veja que eu não estou falando para você com base em achismos, mas em experiência de vida. E também, olha, de análise de números, como eu já mencionei no início aqui do vídeo. E olha, ainda mais lendo pensamentos e às vezes biografias de pessoas de sucesso. E aqui eu vou te falar a frase de um homem muito conhecido, chamado Benjamin Graham. Ele disse assim, o investidor pessoa física deve atuar de forma consistente como investidor e não como especulador. Essa é a dica de ouro para quem faz investimento. Possivelmente esse ícone das finanças disse isso porque ele sabia que todos os dias algo muda no mercado de ações.
veja que podem estar estáveis hoje de repente, mas por causa de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, pode ser um comentário de um político, um ministro ou um CEO de uma grande companhia, tudo sobe ou tudo desce, literalmente com uma montanha russa. Por isso, para se tornar um grande investidor, as pessoas precisam saber que no checklist do investidor de sucesso somente tem 2 quadrados a serem ticados, sendo do aprendizado constante e o outro então da paciência. Porque com apenas essas 2 práticas diárias, as pessoas vão continuar crescendo e lucrando. Isso porque, uma vez que o mundo está em constante mudança, as pessoas devem sempre aprimorar suas habilidades de investimento e estando sempre cientes de que não importa qual é seu tipo de investimento. Podem ser imóveis, ações, títulos de governos, tudo oscila e tem seu lado positivo e também seu lado negativo. Com pontos de segurança, claro, e de repente incertezas às vezes. O que é necessário é saber gerenciar as nossas emoções nessas situações. Até porque há casos em que, devido a algumas mudanças imprevistas em certos fatores fundamentais, de repente, até mesmo grandes empresas podem enfrentar grandes perdas. Mas tudo passa e vira história e mais do que isso, e melhor, exemplos para nós. Então, investir é uma jornada de construção e crescimento de riqueza. Por isso que os investidores devem abraçar e desfrutar do processo de investir e principalmente dessa busca por bons investimentos. Então é preciso pensar em investir como de repente você plantar sementes para colher uma coisa chamada liberdade financeira. Então é uma jornada de autodescoberta à medida que as pessoas começam a aprender mais sobre sua psicologia e suas deficiências então. O processo pode nos tornar uma pessoa melhor se a gente aprende com os nossos erros e nos esforçamos, claro, para fazer sempre melhor depois disso. Claro que todos os investidores querem bons retornos. Eles querem melhorar a sua vida e também a gestão do seu dinheiro. Mas acontece que na maioria das vezes, em vez de gerar retorno, os investimentos eles sofrem perdas, mas essas perdas são momentâneas. E claro, com esses momentos, nós somos treinados a justamente nos controlar. Faz parte do mercado financeiro o bom retorno de um bom investimento, mas também qualquer investimento tem as suas oscilações. É normal, porque isso acontece em qualquer área de negócios, por exemplo. É como você ter um imóvel alugado e de tempos em tempos ter que reformar, ou então sofrer com um inquilino ruim ou até problemas com vizinhos. Tá vendo? O investimento mais antigo, talvez você possa considerar que seja imóvel, porque está na tua frente, ele também tem seus problemas, ele também tem suas perdas, ele também tem seus mercados aquecidos e às vezes, infelizmente, não tanto. Então, ele varia da mesma maneira. É tudo uma questão de ponto de vista. Veja, tudo isso são momentos de estresse e de perdas, seja de dinheiro ou, de repente, de paz mesmo. E é igualzinho com as ações. Então, a gente precisa saber que ter dinheiro e gerenciar com sabedoria está mais ligado ao hábito de lidar com situações de estresse do que a quantidade, literalmente, de dinheiro que você possa ter. Por isso que a realidade financeira não tem a ver com se preocupar com dinheiro, e sim sempre em se ocupar com o tema finanças, justamente para você se manter livre da preocupação com as contas para pagar. Entendeu a diferença? E aqui para ficar claro, né? Quem não tem liberdade financeira ainda se preocupa muito, não com o tema dinheiro, mas sim contas para pagar, justamente porque não se ocupa com buscar informações para economizar mais, ganhar mais, administrar melhor e investir seu dinheiro de modo inteligente então. Uma das principais diferenças entre um investidor inteligente e um investidor normal ou alguém que não investe é que o investidor inteligente ele está ciente de que pode cometer erros e em algumas de suas decisões ele pode até ter algum tipo de perda, mas ele vai aprender sempre com essas oportunidades para crescer e melhorar sua forma de investir. Enquanto o investidor normal ou quem não investe tende a ignorar de repente o fato de que vai cometer erros em suas decisões, ou que, de repente, se não investe, já está errando. E é isso mesmo, você já está perdendo para a inflação, ou seja, teu dinheiro já está indo embora se você não investe. Então, se você quer melhorar sua vida financeira, invista de modo consciente. E para criar um bom portfólio, então é importante você considerar o seguinte. Ponto 1, por exemplo, economizar dinheiro regularmente.
Ponto 2, investir de forma consistente. E ponto 3, aprender a manter o curso dos seus investimentos por tantos anos quanto forem necessários para você chegar no ponto que você deseja. Então, veja, bom, uma vez que você já pode enxergar além do que a maioria está fazendo e quer mais do que olhar longe, ou seja, você quer chegar longe, então deixa eu te mostrar algumas empresas que podem ser bons veículos para te levar a outros níveis financeiros com o passar do tempo. Para começar, dá uma olhada na empresa chamada Teladoc Health, que tem se mostrado extremamente inovadora na área da saúde e com grande potencial para enriquecer os investidores pacientes no longo prazo. Isso porque é uma das grandes empresas na área da chamada telemedicina. Se você acha que a Teladoc estava no lugar certo, na hora certa, durante a pandemia, você já começou a entender porque essa empresa ainda vai transformar muito investidor em milionário. Veja que as visitas virtuais à plataforma da empresa saltaram de 4,140 milhões em 2019, esse número, tá? Para mais de 10 milhões em 2020. Ou seja, de 4.140 para mais de 10 milhões é muita coisa, é muito faturamento dessa empresa e é muita lucratividade para o investidor. Mas isso é muito mais do que algo temporal. Olha só, esse crescimento médio anual das vendas da empresa também passou da casa dos 74% entre 2013 e 2019. Os serviços de telesaúde somente tiveram um catalisador para acelerar o processo. Mas veja, é algo que já é como certo dentro da visão de um futuro na medicina. Isso porque oferece uma série de vantagens sustentáveis que de repente vai tornar essa linha dentro da medicina literalmente um pilar no cenário de tratamento no mundo inteiro. Pelo simples fato de que as visitas virtuais são consideravelmente mais convenientes para os pacientes do que as visitas em consultório. E é muito mais fácil para o médico acompanhar os pacientes também mais enfermos ou com doenças crônicas por meio de consultas virtuais. De muitas maneiras, a telemedicina reflete a experiência do consumidor de hoje. Olha, acesso fácil e imediato aos médicos, direto de seus smartphones, a gente pode chamar isso de uberização da saúde. É isso mesmo. A telemedicina economiza pacientes em mais de 100 minutos do tempo de cada um deles, quando a gente compara, de repente, com uma visita pessoal. E eles podem realizar cada consulta no conforto da sua própria casa. Claro que toda essa conveniência não vai, de repente, substituir 100% das visitas médicas, mas dá um passo à frente na melhoria dos resultados dos pacientes e economia com transporte e desperdício de tempo em longas esperas, de repente em consultórios médicos. Talvez já tenha passado por isso. Eu já passei por isso. E caramba, de repente a telemedicina ela resolve, é com hora literalmente marcada. Mas só para você ter uma ideia do mercado onde a Teladoc atua, o mercado global de telemedicina está projetando um crescimento que era de 80 bilhões em 2020 para quase 400 bilhões até 2027. E o crescimento da Teladoc também inclui a aquisição de uma empresa chamada Livongo Health no quarto trimestre de 2020, que é uma empresa líder em sinais de saúde aplicados, que com aproximadamente 658 mil pacientes, na verdade mais pacientes, ela já deve estar nesse momento, eles são pacientes que têm diabetes e eles são atendidos de uma maneira totalmente diferente. Ela coleta uma grande quantidade de dados sobre os pacientes e com a ajuda da inteligência artificial, ela envia essas dicas, analisando esses números, ela tem um sistema que ela envia dicas de cuidado pessoal com a saúde para essas pessoas. Então imagine o futuro dessa empresa dentro da área da saúde. Ela já se preocupa em tanto expandir a sua base de clientes, como atender os clientes de modo online. Então, olha só, agora, antes de falar da próxima companhia, se esse vídeo está te trazendo valor, aproveita e dá um like e envia para mais alguém, porque isso não vai te custar nada, mas me ajuda muito para divulgar o canal também. Agora continuando na área da saúde e bem-estar, mas não mais de seres humanos,
mas agora então dos nossos companheiros pets. Isso mesmo, olha só. Aqui, você que é investidor pode ganhar muito dinheiro investindo nesse setor em que os gastos parecem, olha, nunca diminuir. E por isso eu te apresento a seguradora de saúde de animais que se chama Trupanion. Veja que, de acordo com o American Pet Products Association, estima-se que quase 110 bilhões sejam gastos com os nossos animaizinhos de companhia, isso dentro de 2021. E olha só, o objetivo é que cresça cada vez mais esse mercado. Então, seja veterinário, tanto quanto de vendas de produtos. A indústria de animais de estimação tem uma tendência de crescimento infalível nos Estados Unidos, porque mostra os donos de animais dispostos a fazer o que for necessário para manter os membros da sua família, esses membros de 4 patas, saudáveis tanto quanto for possível. Por isso que a empresa ela tem realmente um mercado gigantesco pela frente, um horizonte de futuro tranquilo para poder ganhar e, obviamente, lucrar muito, faturar muito e entregar muita lucratividade para quem investe em suas ações. Olha só, quando o primeiro trimestre de 2021 chegou ao fim, a empresa já tinha aproximadamente 944 mil animais de estimação inscritos, cerca de 610 mil dos quais estavam em um serviço de assinatura mensal. Olha só que entrada garantida todos os meses. E esses dois números têm crescido consistentemente em uma porcentagem de 2 dígitos. Mas o que é mais importante a gente está considerando é que a Trupanion só penetrou cerca de 1% do mercado de animais de estimação nos Estados Unidos. Tem muito mercado para seguir e para ganhar, então. Olha só, se fosse simplesmente igualar de repente ao Reino Unido, onde 25% dos proprietários de animais de estimação compram seguro para esse membro da família, a empresa teria um mercado de, no mínimo, 32 bilhões de dólares. E são várias as suas vantagens competitivas, já que vem construindo relacionamento com veterinários em nível clínico há 2 décadas. E, claro, oferece ainda um software para as clínicas que podem lidar com o pagamento justamente no momento do serviço. E, claro, falando em aumento das vendas, essa empresa tem sido consistente em uma promessa justamente para onde? Para o futuro. Tudo isso que eu te falei é inegável, que as ações dessa empresa têm tudo para crescerem. Agora, o foco que eu vou te falar está numa ação de grande capitalização. O nome da empresa é Sea Limited, que tem sede em Singapura e promete entregar muito retorno ao investidor paciente no longo prazo. Isso porque o sucesso da empresa ela sai de 3 segmentos e esses 3 segmentos são de rápido crescimento, sendo o primeiro deles o segmento de entretenimento digital com as vendas de jogos móveis da empresa. E olha só, é um sucesso global, com a empresa chegando a quase, ou na verdade mais, de 650 milhões de usuários de jogos ativos. E veja que o que é muito mais importante é que mais de 12% desses usuários eles estavam pagando para jogar. Olha o tamanho do faturamento que a gente está falando, o que é uma taxa então de conversão significativamente mais alta de pagamento para jogar do que a média da indústria de jogos móveis. Agora, o segundo segmento operacional é de serviços financeiros digitais. Em março, a CIA ela tinha mais de 26 milhões de pessoas pagando por serviços de carteira móvel. Com muitos países de mercados emergentes, por exemplo, sem bancos, as carteiras móveis fornecem um meio de acessar serviços bancários básicos muito mais fácil e rápido e com custo muito acessível. No caso, e agora esse ponto é muito importante porque tem vários locais que de repente é muito custoso acessar o sistema financeiro. E o objetivo da empresa é facilitar e facilitar muito, não só o acesso, mas a um custo muito interessante. Agora vamos lá, o terceiro segmento. Este é, sem sombra de dúvidas, o mais emocionante dos 3 segmentos. E é a plataforma de e-commerce que possivelmente você já ouviu no Brasil, chamada Shopee. Isto mesmo, sendo que atualmente é o aplicativo de compras mais baixado no Sudeste Asiático e está ganhando força onde? Claro, na nossa terra, Brasil.
Olha só, com foco em mercados emergentes de rápido crescimento, com classe média em expansão, a Shopee viu a quantidade de mercadorias compradas em sua plataforma disparar de 10 bilhões em todo o ano 2018 para mais de 13 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2021. Isso revela o potencial gigantesco dessa empresa. E olha esse gráfico, onde ela é a linha azul. Isso mesmo, olha só, com um desempenho significativamente maior que as empresas como Alibaba, Amazon e Mercado Livre. Por isso a ação disparou em mais de 80% no acumulado do ano e superou facilmente todos os seus concorrentes do S&P 500. E esse desempenho é ainda mais incrível porque teve um excelente 2020, onde obteve um retorno de quase 400%. E se olharmos a ação em 2017, o preço era só de 13 dólares e hoje está mais de 330. Assim, olha só, essa empresa é uma das ações de grande capitalização de crescimento mais rápido do planeta nessa década. E você acha que ela vai parar por aqui? Eu tenho certeza que não. Então, olha só, eu espero ter ajudado você a encontrar algumas boas empresas para acompanhar. Agora aproveita e me diz nos comentários se você já conhecia alguma delas ou de repente recomenda outras aqui também. Não esquece de dar um like nesse vídeo e de enviar para mais alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!